Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia, que Ele te dê força, visão e que você se levante e avance para viver tudo que o Senhor determinou para a sua vida. E para isso, faça uso da fé. É preciso crer no que Ele falou. E quando você crê, você o agrada. E você atrai favor para a sua vida. É o que está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que favorece, recompensa aqueles que o buscam. Quando você crê, você dá condições para Deus te favorecer, recompensar você. Ele fica feliz. Quando você duvida dele, você está dizendo que ele mente. Como assim? Ele falou e você não acredita? Quando que ele errou? Quando que ele nos deu motivos para duvidar dele? Quando que ele mentiu, se ele não é homem para que menta? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu falho, nós falhamos. O homem mente, Deus não mente. O ser humano pode prometer e não cumprir, mas tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele honra. O que eu tenho que fazer? Andar por fé no que Ele falou. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Você foi salvo pela fé e da mesma maneira que você foi salvo é como você tem que viver. Como está escrito, justo viverá pela fé, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. É de fé em fé. A vida do justo é de fé em fé. Fui salvo pela fé, devo viver pela fé, caminhar pela fé, me levanto pela fé, dou passos de fé, renuncio a minha vontade pela fé. Nego a mim mesma pela fé, perdoo uma ofensa pela fé, tomo uma decisão radical para honrar a Deus pela fé, porque eu creio. O Abraão saiu de tudo que ele conhecia porque ele creu. Saia desta terra, do meio da casa do seu pai, do meio dos seus parentes e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Como assim? O senhor nem falou para onde? Saia e eu te mostro. Saia e eu te mostro. Rompa com tudo isso e eu te mostro. Para uma pessoa tomar uma decisão dessa aos 75 anos, só pela fé. Essa é uma fé radical, agressiva. Aí ele espera anos, por 25 anos, o filho, e o senhor pede o filho. Ele vai e entrega o filho. Porque até o fim ele creu que o Senhor ressuscitaria o Isaac, ia fazer qualquer coisa, mas jamais deixaria de cumprir com o que ele prometeu. Que fé! Que
coisa fora do comum. O Senhor testou o Abraão radicalmente e ele mostrou uma fé radical. Porque Deus queria levantar uma nação através dele. E pôde, porque ele não decepcionou. Ele mostrou a fé. Ele agiu por fé. Ele foi dando os passos de fé. E quando o corpo dele já estava assim, sem condições nenhuma, fisicamente ele não tinha mais como engravidar sua esposa, e nem Sara, o corpo, o útero da Sara estava amortecido. O Senhor falou o que ia fazer e ele creu. Ele creu. Então você vê que Deus permite que as coisas cheguem num ponto de se tornarem impossíveis para ele poder fazer. Outro dia eu ainda disse isso no altar. Será que alguns aqui ainda não perceberam que Deus permite que as coisas se tornem impossíveis para ele poder transformar, para ficar evidente que foi ele, para que o nome dele seja glorificado? Deus quer que o nome dele seja glorificado. E ele permite que as coisas se tornem impossíveis para que o nome dele seja glorificado. Quando as irmãs de Lázaro chamaram Jesus, Lázaro ainda estava vivo. O Senhor esperou ele morrer. Porque ele queria ressuscitar. Ele queria impactar aquelas pessoas num nível assim, tão alto. E ele disse que aquilo era para a glória de Deus. E aí, quando ele vai para o sepulcro e ele manda que tirem a pedra, a Marta fala, Senhor, é um morto de 4 dias. Ele disse, mas eu não estou te falando que se você crer, você verá a glória de Deus. Então, por favor, Deus quer que você creia, que você adquira o hábito da fé. Ó, eu vou pedir para colocar aqui para você. Fazer da fé um hábito é o que Deus espera que entre em seu espírito. Quando a fé se torna um hábito, tudo o que antes tinha poder sobre você deixa de ter. O medo e a dúvida que antes tinham poder, agora não tem mais. Isso significa que esses hábitos antigos foram quebrados. O hábito de ceder para o medo, para vozes estranhas. O hábito de sempre que está diante de um desafio, recuar, procrastinar. Porque tem pessoas que, infelizmente, ao invés delas terem o hábito da fé, elas têm o hábito da procrastinação, de ceder para o medo, para vozes estranhas. Quantas pessoas que já me contaram que, quando estavam ali diante do desafio e decididas já a avançar, a romper, a enfrentar, cediam, sempre cediam para aquela vozinha incrédula. Ah, eu acho que você não deve. Ah, eu acho que isso é muito perigoso. Ah, eu acho. Eu costumo dizer que quando a pessoa já começa com eu acho, você já, sabe, precisa prestar atenção, porque essa pessoa só acha, não tem certeza. E aí você vai tomar decisões com base no achismo de alguém? O mundo está cheio de achólogos. O mundo está cheio de gente que acha, ai porque eu acho, ai porque eu acho. Sabe, a vida é sua. Por favor, não tome decisões, não deixe de agir a fé
porque alguém acha alguma coisa. Quantas pessoas que já acharam e chegaram para mim, olha, eu acho. Eu já contei que até o meu pastor, na época, quando eu estava agindo, decidi agir a fé em relação à cura do Murilo, ele disse, olha, eu acho que a senhora não pode, porque, né, o seu marido está com medo, e etc. Eu já contei isso aqui outras vezes. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe dessa história. E eu sempre trago, porque eu sei que isso é muito atual. É muito atual. Porque a gente recebe pessoas todos os dias que chegam contando que às vezes a mãe disse, olha, eu acho que você não deve fazer isso. E normalmente é em relação à fé. Eu acho que você não deve dar esse passo. Eu acho, né? Eu acho. E aí a pessoa está lá com medo. Se eu tivesse cedido para os achólogos, para todas aquelas opiniões e conselhos. Sabe, eu me lembro de uma irmã do círculo de oração, que um dia eu estou lá de joelhos orando, ela vem do meu lado. E isso, outro dia o Senhor me fez lembrar disso. Ela veio e teoricamente teria profetizado, né? Então, vamos dizer que ela ali profetizou, né? Exatamente assim, é isso que eu te digo. Não continue com isso. Então, assim, eu era muito novinha na fé. Era assim, era de tudo quanto era lado, sabe? Com os anos, eu ainda não conhecia, eu era nova na fé, não conhecia a palavra ainda, alguns versículos, mas os anos passaram, quando eu descobri o livro de Neemias, quando eu comecei a estudar a Bíblia seriamente, eu encontrei essa parte dos profetas profetizando para ele uma coisa diferente do que Deus tinha falado com ele. E ele não aceitou. Gente, eu agradeço tanto que quando aquela mulher profetizou para mim que eu não deveria continuar com aquilo, que era dar o passo de fé e tal, na cura do Mu, dentro do meu espírito, aquilo não me fez bem. E eu não sei te explicar, eu só sei que dentro de mim eu sabia. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Porque foi depois que ele tinha me dado aquele versículo, depois que eu falei com o meu pastor, e aí eu descobri também que o Osmar, com medo, né, ele não tinha falado só com o pastor, ele falou com a irmã do círculo de oração também. E enfim, né? Ele naquele medo, e que, ó, o que pode acontecer, porque ele falava comigo, não faz isso, porque o médico disse isso, porque não sei o quê. Tudo era o que o médico tinha dito. E eu disse para ele, eu não vou aceitar o meu filho assim. Deus me deu um filho perfeito, e eu quero meu filho perfeito, e eu vou lutar por isso. Não adianta. Eu me lembro, né, por ali, eu pegava a Bíblia, pegava a caixinha da promessa e tal, e o Senhor falava comigo, né, porque novo convertido é assim, né, você quer uma palavra toda hora e você tem. Aí quando Deus começa a te levar para esse processo de crescimento, aí já não é mais assim. Mas eu louvo o Senhor, porque naquele momento ele me encorajava. Ele falava ali comigo, me ajudando a crer, para eu ficar com a palavra. Fica com a palavra. Né? O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Creia. E o Senhor ia me levando a crer, sabe? Naqueles momentos de aflição,
Ele me levava a crer, ele me dava uma palavra que me motivava a crer. Continue crendo, crendo. E em cima disso eu fui tomando decisões. E eu disse, não, eu não vou aceitar, eu vou ficar com a fé. Se ninguém acredita, eu acredito. E eu vivi esse milagre. E olha que coisa, né? Depois essas pessoas se edificaram, né? O Osmar me agradeceu, todo mundo se edificou, mas primeiro eu tive que enfrentar o mundo. E quando eu olho para o meu filho, eu vejo o resultado dessa fé. Meu Deus, eu só tenho que agradecer por ter resistido. E eu adquiri o hábito da fé. E muitas vezes depois, conselhos, opiniões chegaram. Mas eu tenho aprendido a ficar com a fé. Quando eu tenho certeza de uma coisa no meu espírito, meu querido, ninguém tira. Se Deus me dá uma palavra, pode sair da frente. Porque não adianta achismo. Porque eu aconselho. Não quero saber, eu tenho uma palavra de Deus. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Entendeu? Eu me lembro de alguém perguntar assim para mim, escuta, mas e se você fizer um negócio desse e vai, e der errado? Eu consegui com muita força assim responder, não vai dar. Mas como que você tem certeza? Eu disse, pela palavra. Eu nunca mais mudei isso. Quando alguém me pergunta, mas como que você tem essa certeza? Pela palavra. Pela palavra. Eu acredito no que eu estou lendo. Jesus não falou, seja feito conforme a sua fé? Então seja feito conforme a sua fé. O problema está aí, é que alguns... A fé é negativa. Não dá, não vai conseguir. Essas pessoas cedem muitas para o medo, para os conselhos de incrédulos. Gente, o que eu já vi de pessoas perderem suas oportunidades por ouvir um desses espias. Lembra que Moisés mandou 12 espias espiar a terra? E 10 voltaram e deram um relatório negativo e contaminaram toda uma geração. Aquela quantidade enorme de pessoas foram contaminadas por 10 espias. Então, assim, ouvir o incrédulo pode te levar a tombar no deserto. Não vou ouvir medrosos, incrédulos, negativos. Tá bom, não é para você... Mas é para mim, eu vou ouvir Josué, eu vou ouvir Caleb. Porque esses sim, não reclamaram, não olharam para gigantes, passaram um relatório digno de confiança, cheio de fé. Eles não chegaram lá com achismos, com incredulidade. Caleb calou todas as vozes negativas. E Deus o elogiou, disse que ele tinha outro espírito, o espírito da fé. Então, eu quero seguir conselhos de Josué, de Caleb, dos Josués de hoje, dos Calebes de hoje. Eu não quero esses 10 espias, porque eu ouvi gente incrédula, cheia de achismos, é tombar no deserto. Gente que está olhando, porque você viu o que estão falando, pessoas que ficam com o quê? Com todas as vozes negativas que estão ecoando no mundo. Dos especialistas, porque a economia está assim, porque disseram que vai acontecer assim, porque disseram aquilo, porque aquilo outro. Se Isaac tivesse ouvido os especialistas da época, jamais teria plantado. Colhido e enriquecido como enriqueceu. Ele ficou com a palavra de Deus. Se Pedro
tivesse ignorado a voz do Senhor, ele não teria andado sobre as águas, mas ele andou sobre uma palavra que ele recebeu. Se ele tivesse ignorado a voz do Senhor, ele não teria ido para águas profundas e vivido aquela experiência incrível daquela pesca maravilhosa. Se a mulher com hemorragia tivesse ficado com as vozes dos médicos, da religião, ela teria morrido. Mas ela ignorou tudo e foi até Jesus. Se aquele leproso tivesse permanecido com aquela mentalidade que todo mundo tinha, acabou. Acabou para você. Você é um leproso, tem que morar fora da cidade. Acabou. Ele decidiu crer num negócio que ele ainda não tinha visto. E ele rompeu a barreira, que ele não podia se aproximar de um sacerdote. E ele chegou até Jesus e disse: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. O senhor tocou nele e disse: eu quero, seja curado, seja feito conforme a sua fé. Gente, é forte demais. É forte demais. Talvez você está aí perguntando: Senhor, o senhor quer me abençoar? Ele está dizendo: eu quero! Eu quero te abençoar! Eu quero te honrar! Eu quero favorecer você! Levante-se com fé! Haja fé! Dê passos de fé! É de fé em fé! É pela lei da fé! O justo viverá pela fé! Você quer agradar a Deus? Creia nele. Adquira o hábito da fé. Ouça a fé. Possua o espírito da fé. Ouça pessoas de fé. Ignora vozes incrédulas, medrosas. Os achismos, os achólogos. Aqueles espias incrédulos. Ouça vozes como de Josué, de Calebe. Cale todas as vozes negativas, incrédulas. Possua o espírito da fé. Levante-se, creia no que o Espírito Santo está falando com você. Mistura essa palavra que você está recebendo pela fé, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. E na vida de alguns não tem aproveitado mesmo, porque não acredita. Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A fé é o ingrediente principal, é o que vai mudar tudo. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. A promessa não falhou. É que muitos não têm crido, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. E na vida de alguns também tem sido assim, porque não tem crido, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Mistura com a fé. Faça o que Neemias fez. Ele creu. Ele creu que um negócio que estava lá, parado, pedras queimadas, monte de entulho, por 120 anos, podia ser mudado. Podia ser mudado aquilo. E mais, que ele podia mudar. E mudou. Levantou as muralhas em 52 dias. Nós estamos debaixo dessa fé, dessa unção, que nos leva a viver o impossível. Avance para o impossível. Ei, tem um portal aberto, tem uma porta aberta. Se você não agir agora, você vai se arrepender. Eu sei que vai. Tem pessoas, infelizmente, que vão terminar esse ano frustradas.
Porque por mais que o Senhor fale, a palavra vem, elas estão lá, rígidas, com uma mente rígida, impermeáveis. Elas estão cedendo para tudo, menos para a palavra. Não faça isso. Agarre a oportunidade. Busque a Deus com toda a força. Levante-se. Levante-se, essa é a hora. Haja fé e Deus vai se manifestar na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha transformado a vida dela, impactado e a levantado, Senhor, para que ela dê passos ousados rumo ao sobrenatural, ao impossível. O Senhor não pode trabalhar sem a contribuição dela, sem a colaboração, sem a cooperação. O Senhor responde fé. É pela fé. Ela precisa crer e agir a fé, porque a fé sem obras é morta. Que ela creia, que ela absorva, Senhor, esse espírito, que ela ouça Josué, que ela ouça Caleb, os Calebes de hoje, os Josués de hoje, que ela ouça a sua palavra, que ela fique com a sua palavra e ela vai viver a sua glória. Que ela caminhe de fé em fé. É pela lei da fé. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Consagro tudo e concordo com mudanças, com milagres, com o sobrenatural acontecendo, sendo materializado na vida dela. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido transformadas através dessa palavra, que eu deixe pessoas mudadas e prontas para agir uma fé radical, agressiva, para avançar, Senhor, rumo àquilo que é impossível viver, porque nada é impossível para o Senhor. Muito obrigada por tudo, eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço pela sua bondade e fidelidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca é onde nós estamos. Hoje Casa Firme. Que trabalho incrível. Faça bom uso dele. É uma oportunidade única. Vamos clamar e buscar em todas as reuniões durante todo o dia, porque estamos nesta fé. Nos 52 dias, estamos vendo a glória de Deus e vamos continuar vendo. Levante-se, venha, pega a sua família, traga um convidado e vamos de fé em fé. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Conheça o nosso devocional Muito Boa Noite para você, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro para deixar suas noites ainda melhores. Escolha fazer as decisões certas em Deus. Adquira pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.